Notícias locais. Botucatu em destaque. Agora 8h55. 8h55, recebendo em nossos estúdios o candidato a deputado estadual pelo Partido Popular Socialista, Fernando Cury. Bom dia, Fernando, um prazer em tê-lo aqui no Jornal da Clube Gente. Bom dia, Lunardi, bom dia, Goldinho, bom dia, Osmar, bom dia a toda a equipe aqui da Rádio Clube que nos acompanha no estúdio, que está com a gente aqui nessa manhã de hoje, e um bom dia especial a você, ouvinte da Rádio Clube, a toda a população de Botucatu que está com a gente nesse momento acompanhando nosso bate-papo. Eu gostaria, Lunardi, de agradecer a você, a rádio, mais uma vez, por estar nos recebendo aqui, para que a gente pudesse falar um pouco do nosso trabalho, das nossas propostas e do que a gente pensa aí para os próximos 4 anos como deputado estadual. Pois é, primeiro eu gostaria que você começasse falando o motivo. Qual é o motivo que você se lançou a candidato estadual, deputado estadual? Lunardi, eu tenho certeza que a gente tem condição, essa minha candidatura é para melhorar a vida das pessoas. Isso está nas nossas mãos, né? Eu acho que agora é a hora. Faz 20 anos que Botucatu e toda a nossa região não tem ninguém que ore por nós, né? De uma forma mais aberta, de uma forma mais ampla. Eu acho que agora é chegado esse momento. Botucatu, a cidade de Botucatu, ela vive um momento muito bom. Ela vem reconquistando a sua liderança regional, não é verdade? Isso em todos os aspectos, na indústria, no comércio, na saúde, na educação, inclusive no ambiente político, né? Prova disso, nós tivemos aí cerca de 10 dias aqui a visita de grandes nomes da política nacional. Eu acho que a cidade tem que se consolidar nessa posição, e é importante que as cidades da região também entrem nesse caminho, né? Que essa amarração seja feita com toda a nossa região. Esse bom momento que vive Botucatu tem que ser interagido com as cidades da região, com São Manuel, com Areiópolis, aqui com Pratânia, embaixo da Serra, Bofete, Pardinho, até porque se Botucatu for bem, a cidade de Botucatu indo bem, né, economicamente, nas questões da saúde, do emprego, da renda, as cidades da região vão bem. E o inverso também é verdadeiro. As cidades da região indo bem é muito bom para Botucatu. Então nós temos que ter uma sinergia, temos que ter uma sintonia entre as forças políticas de toda a nossa região. E o deputado é o cargo político, é a pessoa que pode ser o indutor no primeiro momento, né, dessa parceria, dessa união, dessa cooperação entre os municípios, e no segundo momento um condutor disso, inclusive levando as demandas da região, do desenvolvimento da nossa região até o governo do estado de São Paulo. Pois bem, e você está pelo PPS e tem uma coligação aí, não é? Sim, nós somos parte da coligação aqui em São Paulo, PPS, PSDB, DEM e PRB. Fernando, aqui na região de Botucatu você quer desenvolver um trabalho para estimular, e a gente tem uma economia diversificada. Botucatu, São Manuel e Itatinga são as cidades que têm um perfil industrial diferenciado das outras. Nas demais, o perfil é o agronegócio. Quando a gente fala que estamos indo bem, Botucatu está indo bem, o agronegócio está indo bem, como integrar, qual que é a tua ideia de integração? Mas falta voto. Somando os municípios da nossa região, nós não temos um colégio eleitoral muito grande, em condições de eleger e abrigar todos os candidatos que vêm pedir votos. Você só está trabalhando nessa região ou está trabalhando em outras regiões? Bom, importante essa sua colocação. Na verdade, 2 colocações dentro de uma mesma pergunta. Primeiro, o deputado ele tem que ter esse olhar para o desenvolvimento regional. A gente sabe que o deputado faz muito o papel do despachante dos prefeitos, dos vereadores, para trazer uma emenda, um recurso pontual para cidades, para poder resolver determinada situação num determinado momento. O que eu acho que falta, isso empobrece um pouco o trabalho do deputado, né, o papel do deputado. O que a gente precisa é ter alguém que olhe com um olhar, que tenha um olhar generoso para o desenvolvimento da região. Tem que olhar para Botucatu e dizer o seguinte: olha, Botucatu é um mix muito legal, muito importante em todos esses aspectos que você citou, na indústria, no comércio, na agricultura, na saúde.
E as outras cidades ao nosso entorno? Qual é a vocação que essas cidades têm? O São Manuel tem um comércio bom, está começando a desenvolver uma boa indústria, né? Itatinga, nós temos Laranjal lá embaixo, capital do brinquedo, você sabe disso, mas a maioria das nossas cidades aqui da nossa região, o foco, a vocação é agropecuária, né? Em Conchas teve uma fábrica de rótulo da Coca-Cola que se instalou lá, Lunardi, há pouco tempo atrás, funciona com 40% da sua capacidade. Primeiro, porque tem problema de energia, né? A cidade não está conseguindo, não tem uma estrutura para poder manter a fábrica 100% funcionando. E segundo, que não tem mão de obra e mão de obra qualificada para tocar a empresa, né? Para tocar a indústria. Então nós temos que ver o deputado, ele tem que olhar qual é a vocação daquela cidade para potencializar, né, o desenvolvimento do que a cidade é forte. Acho que essa é a primeira situação. A segunda, você me perguntou do nosso trabalho, do nosso colégio eleitoral aqui da região de Botucatu. A nossa região, as 13 cidades que compõem a nossa micro-região, realmente elas têm uma baixa densidade eleitoral, cerca de 220 mil eleitores. Outras regiões, né, com a mesma quantidade de cidades, têm 1 milhão e meio de eleitores. Fora isso, nós temos os forasteiros, né, os aventureiros que vêm de fora para a nossa região, para a nossa cidade, para roubar os nossos votos, viram as costas e vão embora. Então não é fácil a gente trabalhar. Então a gente está fazendo um trabalho muito forte na nossa região, até porque a gente quer ser um deputado dessa nossa região aqui do Centro-Oeste, mas nós temos muitas vezes, por força de toda essa situação, desse contexto todo que a gente está dizendo aqui, o que a gente combate muitas vezes aqui em Botucatu, a gente acaba fazendo fora, que é buscar apoio, buscar lideranças que entendam o nosso projeto, que façam parte do nosso time. E eu fiz isso, fiz toda uma caravana de conhecimento do estado de São Paulo durante 2 anos, para conhecer o estado, para conhecer as dificuldades, para conhecer as necessidades, os desafios e também para poder agregar lideranças e pessoas no nosso projeto. A gente fez isso com toda a região do Centro-Oeste, aqui começando ali por Santa Maria da Serra, Torrinha, depois vindo mais para frente aqui no Circuito da Cana, Macatuba, Pederneiras, cruzando aqui, fomos ao eixo da Rondon, fomos para a Média Paulista, Duartina, Lucianópolis, Cabralha, passamos pela Alta Paulista, pela Alta Paulista, pela Nova Alta Paulista, fomos bater lá no Pontal do Paranapanema, na Barranca do Rio. Parece que foi a semana passada. Já tínhamos ido anteriormente, tivemos lá semana passada, presidente Epitácio, presidente Venceslau. Passamos aqui no eixo da Castelo Branco, região de Sorocaba, região de Itapeva, região de Itapetininga, até chegar no Vale do Paraíba e no Litoral Norte. Então, quer dizer, foram diversas cidades que a gente foi conseguindo apoio, que a gente foi conseguindo força para que nós pudéssemos encorpar o nosso trabalho, a nossa candidatura e que hoje a gente pudesse se apresentar como candidato a deputado estadual. Ô Fernando, no caso, você a sua assessoria vem divulgando o apoio de diversos partidos que lançam candidatos a deputado federal, deputado estadual, mas os núcleos aqui na cidade de Botucatu, os executivos, os diretórios, hipotecaram apoio a você. Isso significa, nesse apoio, que eles não farão campanha para esses deputados de fora para deputado estadual ou não? Haroldo, muito importante essa sua fala, porque eu acredito que depois de 20 anos a cidade está se unindo novamente, a cidade e a região, mas você está falando mais especificamente da nossa cidade de Botucatu. Nós somos praticamente 16 partidos que nos apoiam, né? São 16 partidos que estão trabalhando em favor da nossa candidatura. Isso para mim é motivo de muita alegria. Isso quer dizer que os partidos políticos, que as forças políticas da cidade estão entendendo que é chegada novamente a vez de Botucatu ter um representante. Para o seu conhecimento, não sei se você sabe, são 75 cidades no estado de São Paulo com mais de 100 mil habitantes. E nós temos 94 cadeiras na Assembleia, Leonardo. E Botucatu tem 130 mil habitantes e não tem o seu deputado. Então, quer dizer, alguém está ocupando a nossa cadeira. Tem alguém lá ocupando 2, 3 cadeiras, não é verdade? E as forças políticas de Botucatu estão enxergando no nosso trabalho, no nosso projeto, primeiro, condições de se viabilizar eleitoralmente, de ganhar a eleição. São mais de 200 cidades do estado de São Paulo trabalhadas, são 2 anos de conhecimento dos desafios, das dificuldades, né, das necessidades do estado e momento que vive politicamente Botucatu. Então, para mim é um motivo de muita alegria de ver esses partidos com a gente, recebendo diversos apoios, PCdoB, PSC, PMDB, PSB, né, o próprio PSDB. Eu acho que dessa vez a gente está conseguindo, depois de muito tempo, agregar todas as forças políticas num só projeto.
E tem algum tipo de acordo aí no sentido de emprego, no sentido de melhorias, benfeitorias? Algumas pessoas, alguns adversários dizem que é difícil, seria difícil posteriormente pro Fernando Cury administrar toda essa gama de apoio que implicaria em acordos, em concessões. Que acordo, que concessão existiria ou é boato da outra parte? Haroldo, isso é mais um, né? É mais um boato que eu acho que as pessoas, que os nossos opositores, aquelas pessoas que torcem pro Jacaré, né? Que não querem ver Botucatu crescer, ter o seu deputado, estão plantando. Como falaram aí já muitas vezes que o Fernando vai acabar com o Bolsa Família, já escutei isso, inclusive na nossa andança na Rua Amanda, que você teve com a gente aquele dia, sendo que isso nem é prerrogativa do deputado estadual, não é verdade? Boatos contra e a favor de aborto, quer dizer, alguns temas polêmicos que estão pondo palavras na boca do Fernando. Não tem acordo nenhum. O único compromisso que a gente tem com esses partidos é trabalho. Nós temos que trabalhar, fazer uma política nova, fazer uma política diferente, que dá para fazer melhor, dá para fazer direito. E eles estão entendendo isso, estão compreendendo isso. Qual foi a única conversa que nós tivemos com os partidos nesse sentido de compromisso? Que não é nem acordo, a gente pode dizer que isso é um acordo, mas um compromisso. Os partidos estão tranquilos para trazer os seus candidatos a deputados federais aqui para Botucatu. Para estadual, nós estamos juntos. É o Fernando, candidato da nossa terra, candidato da nossa cidade, que representa essa unificação da política em Botucatu. Né? É isso que eles entendem. E eles falaram, Fernando, mas nós podemos trazer o nosso deputado federal, isso é algum problema para você? Eu falei, imagina, de forma alguma, nós estamos de braços abertos para receber os candidatos e os deputados dos partidos que vieram, inclusive, para ajudar a Botucatu e ajudar a nossa cidade. Essa é a nossa conversa. Mas é uma conversa de compromisso, até porque o deputado, diferente de prefeito, de governador, de cargo executivo, ele não tem como querer acomodar companheiros de caminhada, companheiros de partido. O deputado não tem, né? Ele tem algumas pessoas que trabalham com ele no seu gabinete, que fazem um trabalho nas cidades. Então não tem conversa nenhuma nesse sentido. Fernando, na questão de economia, muito interessa para o empresário, para o trabalhador, a questão do desenvolvimento. Você é um homem que tem negócios no comércio, é formado em direito, é direito, né, que você é formado? Direito e tem negócios no campo. E há pouco você falou aí das questões do campo, a gente a questão do agronegócio na área de pecuária e reflorestamento e frutas orgânicas, que eu digo sem aplicação de pesticidas, está aumentando a nossa região. Você tem alguma ideia nesse setor do desenvolvimento econômico, considerando comércio, considerando profissionais liberais, indústria e o agronegócio aí? Qual que é as suas ideias? Porque o deputado, ele tem discute políticas públicas implementadas por secretarias de agricultura e coisa e tal. A nossa região, essa semana a gente está acompanhando uma greve da Duratex, a gente percebe que, diferente de outras cidades, existe perto de 400 indústrias produzindo chapa de madeira no Brasil, mas as maiores estão em Botucatu, Eucatex e Duratex. Temos uma das maiores áreas plantadas. Você, inclusive, é plantador lá em Bofete de eucalipto. É um setor que está crescendo, há uma política de estímulo nas regiões sul dos hemisférios no sentido de se desenvolver esse tipo de cultura. Qual que é o seu olhar para esse desenvolvimento econômico e como contribuir com pautas de desenvolvimento? Bom, o agronegócio hoje é o que segura, né, a nossa balança comercial. Né? O agronegócio é muito importante para o Brasil. Agora, eu venho dessa origem, como você mesmo disse, Haroldo, do campo. Né? Eu acho que mais do que ser formado em direito, mais do que ter os negócios aqui em Botucatu, venho disso, né, Leonardo? Sou dessa origem e gosto de dizer que sou dessa origem. Eu acho que a gente tem que ter um foco, principalmente no pequeno produtor rural. No pequeno produtor rural, na agricultura familiar. Por quê? Porque os pequenos produtores hoje, eles estão sendo esmagados pelos grandes laticínios, pelos grandes frigoríficos. Nós temos que ter uma política de incentivo fiscal, de baixar tributos, de baixar impostos, no que diz respeito aos tributos, né, aos insumos e às matérias usadas no campo hoje pelo produtor rural. Para quê? Para que ele possa trabalhar, produzir, né, e ter uma maior rentabilidade. Alguém tem que ceder na cadeia aí, alguém tem que ajudar, né? O cara lá de cima, o grande, o
o dono do laticínio, o dono do frigorífico acaba arrochando, apertando o pequeno produtor no preço, pagando pouco, que aliás vai se tornar um problema, porque as pessoas estão saindo do campo, estão indo para a cidade, estão deixando de produzir. E muitas vezes o grande, você vê, tem frigoríficos que não tem propriedades rurais, não tem o seu gado para bovino ou suíno para poder suprir a necessidade. Só na questão da laranja, só para comparar, a média de lucratividade do agricultor no Brasil é de R$4-5 por caixa. Nos Estados Unidos é 14 dólares. Pois é. Quer dizer, os grandes acabam esmagando os pequenos. E nós temos que ter uma política pública nesse sentido. E eu, estando lá como deputado estadual, quero ser o defensor dessa classe, do homem do campo, principalmente, do pequeno produtor, porque a gente vem dessa natureza, né? Fazendo isso, podendo criar leis, né, de incentivo para a gente poder diminuir impostos, a carga tributária, para a gente poder fazer com que o produtor rural ele tenha um ganho, uma rentabilidade maior, para que ele continue motivado, né, a estar na atividade. Em São Paulo nós temos, aqui no estado, nós temos a Desenvolve São Paulo, que é uma agência de desenvolvimento e de liberação de recursos para algumas atividades. E nós temos que fazer isso, dar também condições de ter mais crédito para o pequeno produtor, menores taxas, melhores condições de pagamento, tudo aquilo que a gente possa otimizar e motivar o produtor de poder continuar na atividade. E isso integrado, Haroldo, com os profissionais liberais do ramo, né, da área, do setor, a gente pode fomentar isso. Isso vai ser mais emprego para o agrônomo, isso vai ser mais emprego para o veterinário, mais emprego para o zootecnista. Quer dizer, a gente vai fazendo toda uma cadeia que começa a girar em torno do agronegócio. Eu acho que isso é importante. No caso aí, outro dia eu estava conversando com o engenheiro Alfredo Chaguri Júnior, que é dirigente do Sindicato Rural, e a gente estava conversando sobre cursos que o Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, faz aqui em Botucatu, lá na Fazenda Lajeado. E aí a gente estava me dizendo que está muito difícil a mão de obra do campo. Primeiro que os filhos dos sitiantes, dos pequenos proprietários estão se formando, estão indo para a cidade, as propriedades estão ficando com os velhos, vamos dizer assim. E os velhos estão com dificuldade de contratar mão de obra especializada. E a gente precisa, e o Senar mostra que está faltando mão de obra especializada no campo. Assim como tem políticas, nós temos políticas de estímulo. Aqui em Botucatu, no setor mecânico e metalúrgico, formando mão de obra. Você tem ideia de desenvolver algum tipo de, em seu projeto de trabalho, existe alguma ideia no sentido de se desenvolver ações educativas para formar mão de obra no campo? Porque outro dia, inclusive falando com você, a gente chegou à conclusão que está faltando gente que saiba fazer até cerca. Porque tem uma técnica para fazer cerca, claro. Não é fazer o buraco, pôr o morão e puxar os fios. Tem uma técnica, tem um conhecimento. E isso está faltando para o agricultor. Não tem uma falta de luz, um apagão nesse setor? O que acontece, Haroldo? Os grandes estão tomando conta, né? O gado hoje já não está se tornando, não está ficando tão viável quanto já foi anteriormente, na verdade, a pecuária. Então os grandes estão tomando conta, né? A laranja, a cana, o eucalipto, isso está fazendo com que está esmagando o pequeno produtor. E aí o que acontece? O pequeno produtor acaba indo para a cidade, né? Se desmotivando, e principalmente o jovem. Por isso que nós temos que fazer ações de apoio ao pequeno produtor, como eu te disse, né? De recursos financeiros, né? De diminuir carga tributária para aumentar a rentabilidade. Para quê? Para que o produtor, que o jovem continue no campo, ele fique no campo. Não é isso? Ele tem que aprender os trabalhos do campo com a família, tem que fazer os cursos do Senar para poder se qualificar e continuar trabalhando. E assim a gente vai desenvolver, não é verdade? Continuar desenvolvendo o campo. Então a falta de mão de obra hoje é muito grande. Eu, por exemplo, como você disse, estou na pecuária, mas também estou no ramo de eucalipto. Nós tínhamos na fazenda cerca de 10, 12 funcionários, hoje nós temos cerca de 3 ou 4 funcionários. Isso vai acontecendo normalmente. E a gente tem dificuldade de encontrar as pessoas para trabalharem para a gente, para prestar serviço. E essa é uma realidade que a gente vem enfrentando, e eu tenho andado todo o estado de São Paulo, e eu percebo que a dificuldade do homem do campo hoje é muito grande. Bom, nós temos, pelo que está me dizendo aqui o Lunar, 2 minutos agora para você encerrar, para a gente encerrar essa entrevista. Então a gente deixa o espaço desses 2 minutos para que você diga à audiência, aos Botucatu e região, o motivo da sua candidatura e seus planos. Haroldo, eu andei 259 cidades do estado de São Paulo, me preparando para poder ser um candidato a deputado estadual, né? De Botucatu, da nossa região, mas sobretudo do estado de São Paulo. Não é fácil. Hoje a política vive uma crise de identidade, uma crise de ética, uma crise moral, uma crise de caráter, né, de honestidade, e eu acho que nós temos que dar a nossa contribuição
para fazer uma política melhor, para fazer diferente, para fazer direito. Eu acho que é possível fazer isso, né? E a gente vem trabalhando nesse sentido. Eu acho que esse momento agora é o momento de a gente ir, meu pai falava muito isso, o João fala muito isso, que eu acho que é o momento de a gente ir para essa eleição. O momento da eleição é sempre o momento onde a gente vai com o coração cheio de alegria, o coração transbordando de esperança. Eu sei que não é fácil, muita gente está descrente com a política, mas nós temos que fazer o nosso papel, né? A gente não pode se omitir. A gente, enquanto cidadão, a gente não pode se omitir. E eu tenho feito isso, colocando o meu nome à disposição de poder trabalhar pela minha cidade, de poder trabalhar pela minha região e de poder trabalhar pelo meu estado, né? E você que está aí nos ouvindo, a dona de casa, você que está aí trabalhando na sua oficina, ligado aqui nos microfones da Clube, eu peço que vocês tenham a consciência de que é possível fazer uma política diferente. E eu acho que é isso que a gente vem pregando, né? A política, ela é sempre importante para que a gente possa mudar os rumos do nosso país. A gente não pode desistir do Brasil, não é verdade? E eu venho pedir para que nós aqui em Botucatu, na nossa região, a gente possa ter um deputado estadual depois de 20 anos, né? Não levando em consideração os forasteiros, os aventureiros que vêm aqui para roubar os nossos votos, dão as costas e vai embora. Mas ter alguém que ore por nós, que sinta as mesmas dores que a gente sente, que conheça os nossos problemas e as nossas dificuldades e possa ser o nosso olhar e possa ser a nossa voz junto ao governo do estado de São Paulo. Tá bom, nós agradecemos muito aí a sua participação aqui no Jornal do Clube de Gente. Esperamos tê-lo outras vezes aqui, viu, Fernando? Leonardo, eu agradeço você, agradeço o Haroldo, o Osmar, toda a equipe da Rádio Clube de poder nos receber aqui mais uma vez para poder bater um papo com a população, falar um pouco desse nosso trabalho, falar um pouco dessa nossa caminhada de candidato, e peço para você que está nos ouvindo o seu apoio, o seu voto para o Fernando Cury, deputado estadual, número 23456. Um beijo para vocês, se Deus quiser, até a vitória no dia 5 de outubro. Fernando Cury pra mudar de vez. Vote 23456. Para deputado estadual, Fernando Cury 23456.